Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente. Olá, olá, ouvintes do podcast Indica. Começamos mais um episódio. Eu sou a Luísa Perozan, eu sou atriz, jornalista, diretora teatral e eu gosto muito de carnaval. Nos últimos tempos eu tenho me dedicado bastante à pesquisa que fala sobre a estética do carnaval misturado com a cena teatral, e é isso aí. Olá você, eu sou o Lucas Simas, professor de teatro, light designer, diretor, e como você sabe eu gosto muito de jogar videogame. E lembrando vocês, a gente indica e vocês indicam pra gente. Entra lá no nosso canal no Instagram, @Grupo Jogo, vai no direct, manda uma música, um livro, um filme, alguma dica artística pra gente poder debater aqui no nosso Indica. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico, muito legal. Isso aí. Bom, a gente, verdade seja dita, a gente tinha pensado num tema, mas daí surgiu um edital que a gente leu e pensou que a gente queria muito falar sobre ele. E eu vou falar aqui sobre esse edital um pouquinho para contextualizar nossos queridos ouvintes. É um edital cujas inscrições abriram no dia 22 de junho. E eu vou citar, um edital do Banrisul. E é um edital dedicado ao fomento de lives musicais, patrocínios para lives musicais em 2020. E eu tô lendo aqui o edital e ele se propõe exatamente isso: edital público de seleção de propostas para a realização de atividades artísticas, musicais de conteúdo virtual. Até aí tudo bem. O que nos chamou a atenção nesse edital, e chamou a atenção, na verdade, de quase toda a classe artística, é um dos critérios para aprovação nesse edital. E o critério era o seguinte, que seriam selecionados os 200 projetos cujos proponentes juntos tivessem o maior número de seguidores no Instagram ou Facebook. É um edital para artista ou um edital para Instagrammers? Eu não entendi ainda. É aí que tá, é exatamente sobre isso que a gente quer falar. Esses dias eu vi um vídeo de uma artista muito, muito maravilhosa, uma mulher negra, que agora eu não me lembro o nome, mas enfim, e ela fala uma coisa que viralizou, inclusive, muitos artistas compartilharam, que era, ela dizia assim: pare de seguir famosos e comece a seguir artistas. Por que a gente tá falando sobre seguidores? Porque, obviamente, o número de seguidores começa a impactar a credibilidade de artistas nas redes sociais e logo no mundo da divulgação e da produção de conteúdo, e agora chegou num edital. E daí a gente pergunta, número de seguidor tem a ver com a qualidade do produto artístico que tu tá realizando? E mais, o que faz de você um artista? O número de seguidores que você tem? Responde lá pra gente no @Grupo Jogo pelo direct o que você acha dessas perguntas, indagações e problematizações da Louise, porque a gente tá se refletindo até agora sobre isso. A gente tá brincando e conversando levemente com vocês sobre esse tema, mas é um debate que a gente teve muito aqui agora, antes de começar essa gravação. Como a Lou disse, a gente estava com uma pauta, a gente mudou porque isso gerou uma conversa muito interessante entre nós, e a gente acabou debatendo, e aí a gente pensou, vamos debater então com o público e que vocês tirem também as conclusões, que vocês reflitam e pensem sobre isso. Mas para isso a gente vai fazer alguns apontamentos para melhorar um pouco, mas para a gente aumentar um pouco a nossa base de reflexão e pensar um pouco melhor sobre o que é um artista, né? Antes disso, Lucas, só por curiosidade, assim, antes de tu começar, quantos seguidores tu tem no Instagram, Lucas? Eu? 1.400 e alguma coisa, eu acho. Eu tenho 1.620 e poucos. Será que eu sou mais artista do que tu, Luca? Óbvio, tu tem mais seguidores. Mas tu é doutorando, Luca, e eu não tenho nem mestrado, e agora? E agora? Vamos pensar então, será que eu, doutorando, sou um artista? Pois é, e aí? Então, fala pra nós, Luca, o que tu acha que faz de um artista um artista? Sim, mas assim, essa brincadeira é interessante da gente pensar, porque quando a gente vai analisar um pouco a questão do artista, quando é que surge a ideia de ser artista? É uma profissão? É um estado de espírito? É o que é ser artista? A ideia de artista, ela surge muito na Antiguidade, na Grécia Antiga, e depois explode no Renascimento, enquanto ofício, alguém que domina técnicas de um fazer artístico. Por exemplo, um pintor, um músico, um bailarino,
um ator. Essas pessoas, antigamente, que dominavam as técnicas específicas daquele fazer artístico, eles eram denominados artistas. Então, eles simplesmente eram pessoas que dominavam algumas técnicas de fazer artístico e faziam a produção da arte. Eles produziam a arte. Então, dá para relacionar muito dentro da história da arte com a ideia de artesão, por exemplo, um ferreiro que vai lá, faz a espada, a faca, o que seja, e bota a mão na massa e pega o conhecimento dele adquirido e transforma aquilo num produto. O artista, na época, era a mesma coisa. Um artista era um artesão que colocava a mão na massa, que ia lá e fazia o seu produto, que podia ser uma dança, podia ser uma música, podia ser um quadro, uma peça de teatro. Mas ao longo do tempo, essa ideia de artista, ela foi explodindo um pouco. Ela foi saindo um pouco da ideia de alguém que manufaturava, que fazia algum artefato, que fazia um produto artístico, para ser uma identidade. Hoje em dia, artista é muito relacionado também a uma identidade. Por exemplo, quando eu vou apresentar uma palestra e eu sou muito criativo e eu trago ideias inovadoras, eu tendo a me colocar no papel de artista. Ou quando eu faço um prato muito maravilhoso, que é uma obra de arte quase, eu sou um artista também. Então a ideia de artista se transformou hoje ao longo dos tempos, e além de ser um ofício, arte, o ofício de ser artista, é também uma identidade. Então é um paralelo, é um duplo sentido. Por isso que é difícil, por isso que essa reflexão que a gente está fazendo agora, ela é interessante também da gente colocar para vocês. Porque não é fácil de dizer para vocês, artista é isso, artista é aquilo. Então o que é que corrobora quem é um artista? Sou eu posso me auto-intitular artista? Ou para ser um artista profissional eu preciso ganhar dinheiro com isso? Porque tem isso que categoriza, um profissional é quem gera renda a partir da sua profissão. Ou é o meu nível de estudo, se eu sou formado em artes cênicas ou formado em música, então eu posso me considerar um artista? Ou é o meu público? E talvez o meu número de seguidores que me consideram artista? Quem é que corrobora o que é um artista ou não? Tem resposta? Tem resposta? Tu sabe? Eu não sei essa resposta. Na verdade, é uma pergunta bem... Porque é um lugar complexo. Eu tenho alguns amigos que falam, mas tu é uma artista, sei lá, e talvez eu não me considere uma artista. Ou talvez a pessoa não me enxergue como artista, mas eu me considero. E por mais que talvez eu não seja justamente remunerada pelo meu trabalho, eu ainda assim seja uma artista profissional, o que, na verdade, é a maioria dos casos no Brasil. Assim, a gente tem muitos artistas talentosíssimos, mas que por causa do sucateamento e da desvalorização do seu trabalho artístico, não conseguem sobreviver, não conseguem pagar suas contas com o seu trabalho. Aí precisam arranjar outros empregos para conseguir dar conta, né, enfim, dos boletos, que sempre, nunca param de chegar. Sim, essa ideia do artista enquanto profissão, enquanto produtor cultural, ela é importante para a gente tentar definir um pouco melhor a ideia, ou problematizar, dependendo do ponto de vista, porque se eu estou num modelo de empreendedorismo, ou um modelo de capital, onde a criatividade ela é importante, porque nós vivemos numa sociedade onde o capitalismo requer inovação e criatividade. Quer dizer que o artista ele tem um papel central dentro desse capital, porque se ele é um produtor de obras artísticas, na qual a sua, o seu eixo principal quando vou fazer uma obra artística é a criatividade, então eu consigo fazer um relacionamento, então eu consigo fazer uma relação aí com a ideia de produção de indústria criativa, de indústria que gera renda, que infelizmente vivemos num país ou numa cidade que não consegue ainda ver essa produção, daí é muito nichada, né? O fulano de tal, ainda apesar de que ainda é muito nichada, assim, em grandes corporações, em grandes artistas, em famosos, mas a arte, ela gera economia, ela movimenta a economia, não é, Loís? Gera. E falando nisso, vamos trazer aqui alguns números, inclusive, da economia criativa. Lembrando que a economia das indústrias criativas, ela não considera apenas músicos ou atores ou artistas visuais. Ela considera também, por exemplo, o universo dos games. Ela considera o universo da publicidade, inclusive considera o universo da arquitetura. Então, tudo isso está dentro dessa camada que é bem nova, inclusive, de se pensar e de se analisar, que é a economia criativa, né?
E aí eu peguei aqui uma matéria aqui de dezembro de 2019. Peguei de dezembro de 2019, porque 2020, vamos combinar, os números estão um pouco embaralhados por causa da pandemia. Mas essa matéria aqui do El País mostra que o setor cultural ele corresponde entre 1 e 4% do PIB nacional. Aí a Secretaria da Economia Criativa do extinto Ministério da Cultura e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, eles estimam que a cultura equivale a 2,5% do PIB, equivalente a 170 bilhões de reais. Isso em dezembro de 2019. Aí, em 2018, de acordo com essa pesquisa mostra que o setor cultural ocupava mais de 5 milhões de pessoas, entre trabalhadores formais e informais, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, representando 5,7% do total de ocupados do Brasil. Ou seja, em 2018, de todas as pessoas que estavam empregadas ou que tinham algum tipo de renda no Brasil, o setor da cultura corresponde a 5,7% desses trabalhadores. Isso é muita coisa. Isso é bastante coisa. Em 2017, aí a gente tem aqui um cadastro sobre empresas, né, que são cadastradas e que são analisadas aí nos dados econômicos. Em 2017, 223.400 empresas associadas direta ou indiretamente ao setor cultural, que ocuparam 1,7 milhão de pessoas, seja trabalhadores formais, e geraram uma receita líquida de aproximadamente 539 bilhões de reais. Então, o setor cultural ocupa números bem importantes na economia do Brasil. Ou seja, ele existe e ele movimenta o dinheiro e ele emprega pessoas. Muitas pessoas. Só para vocês terem uma noção, assim, falando ali de uma peça de teatro, né? Se eu for fazer uma peça de teatro, vamos pensar que ela é um monólogo, ou seja, um ator. Ainda assim, eu vou empregar um ator, um diretor, um iluminador, um técnico de som, um técnico de luz, talvez um sonoplasta ou um músico, um bilheteiro, um produtor. Vou alocar o espaço. Quase 10 pessoas. Vou alocar o espaço, então tem a pessoa que gere o espaço onde essa peça vai ser apresentada. Então, assim, é muita gente envolvida. Aí tu pensa em fazer um longa-metragem. Olha quantos trabalhadores são necessários para fazer um filme, por exemplo. E daí eu vou dar um exemplo aqui dessa mesma notícia. Bacurau, né? Um dos últimos filmes nacionais que mais bombou, ele acaba com nos créditos finais com a frase: esse filme gerou 800 empregos diretos e indiretos. E isso é muito importante ser ressaltado, né? Ainda mais num período, Bacurau foi lançado ano passado, e era uma mensagem, assim, ao desmonte da Ancine, ao desmonte do Ministério da Cultura. E, enfim, tô entrando já em outro assunto que não era bem onde a gente queria chegar. Mas é um assunto que a gente pode botar na manga para depois, hein? Pode falar sobre isso. O desmonte da cultura. Mas, exatamente, o desmonte da cultura. Mas o desmonte da cultura tem a ver com esse assunto. Por quê? Porque quando a gente não tem um mercado que valoriza o profissional, a gente deslegitima o profissional. A gente está dizendo que a tua profissão não é importante. E isso não é verdade. Assim como a tua profissão não gera renda. A gente acabou de ver isso, não é verdade. Cultura gera renda e gera emprego. Então, a partir dessa reflexão que a Lou coloca, eu acho importante a gente pensar, aqui a gente não está colocando pontos finais, estamos colocando 3 pontinhos. Mas é bom de pensar, assim, eu estou lá fazendo a minha arte, seja ela qual for, eu posso, sei lá, ser um bancário, ser um professor, ser o que seja, um engenheiro, e estou lá, fiz uma arte. Isso é uma identidade, como já falamos aqui. A identidade hoje do ser humano também está envolvida em ser artista. Todos somos artistas. Mas a gente não pode deslegitimar a profissão, a função, né, o emprego, que é artista, que é ser artista, é o mercado de trabalho das artes. Porque, como a Lou disse, é um mercado que movimenta muito a economia de um país. A gente está falando de um país como o Brasil, que mesmo tendo várias problemáticas e narrativas dificultosas com a cultura e com as artes, ainda assim gera muita renda e muito emprego no setor cultural. Então a gente tem que legitimar cada vez mais esses profissionais que trabalham com música, que trabalham com dança, com artes visuais, com cinema, com teatro. E eu não sei, eu sou suspeito porque eu trabalho com isso, mas eu acho que esse tipo de edital como o do Banrisul, que deixa aberto para que, não digo qualquer pessoa, mas ele deixa aberto para que seja atrelado a um financiamento público a pessoas que tenham seguidores, tão somente. Não para pessoas que tenham obras artísticas desenvolvidas ao longo do tempo, ou para que tenham um aprofundamento no fazer artístico
do que está se propondo, seja música, dança, artes visuais, o que seja, mas tão somente, tem uma cláusula do edital que tão somente vai ser aprovado as pessoas que têm mais seguidores. Então isso é o que me deixa, de certa forma, um pouco preocupado. Não quer dizer que o que tu faz, se tu não é artista, tu não faz arte. Não, tu pode fazer arte, mas eu acredito, enquanto identidade do ser humano, eu acho que a gente pode fazer arte, não sendo artista. Mas o ofício de ser artista, ele tem que ser, pra mim, ele tem que ser lutado, tem que ser colocado, tem que ser validado. E aí que tá, Luca. Porque se a gente for se basear, por exemplo, em número de seguidores, a gente entra num outro campo profissional, que é o marketing digital, né? Porque quantos seguidores pagam um salário? Na verdade, não pagam. Isso faz parte de uma estratégia de marketing digital, que a gente tá aprendendo bastante sobre isso nessa pandemia, né? Sobre o famoso funil do marketing. Então, tipo, não tô aqui criticando o marketing digital ou questionando, não, tá aí, é uma profissão também, né? Os marqueteiros. Mas o quanto isso fala sobre o quanto tu consegue realizar o teu próprio marketing, fala sobre a tua qualidade artística, né? Então, na verdade, o que esse edital tá querendo fazer é se aproveitar de seguidores ou de pessoas ou influenciadores digitais, porque talvez essas pessoas não sejam necessariamente artistas, elas podem ser influenciadores digitais, para promover uma marca aí por meio do edital. Então, é isso, as coisas se relacionam, né? Eu super entendo, assim, a gente tá num momento de aprender cada vez mais a lidar com as ferramentas, com as redes sociais e com as ferramentas digitais, e apostar no marketing digital e a migrar para ele e trabalhar com ele, usando ele a nosso favor. Mas a partir do momento que tu faz um edital público e tu diz que tem mais que artisticamente, porque eu quero voltar aqui, porque senão parece que é um problema ter seguidor. Não, não é um problema ter seguidor. Mas o edital fala realização de atividades artísticas musicais. Então, eles procuram o quê? Artistas que trabalham com música. Porque pode ter um músico maravilhoso, sensacional, que nem sequer tem Instagram. E aí ele não pode participar desse edital. Sim, e também não quer dizer que os músicos do mainstream que tem milhões de seguidores, eles não são artistas. Sim, são. Não tem nada. Não quer dizer, não é isso que a gente tá falando. Mas aí a gente entra numa discussão também, podemos entrar numa discussão, será que esses músicos que têm milhões de seguidores, que têm gravadoras internacionais, eles precisam de um edital público para se sustentar? Exatamente. Aí é uma reflexão também. Não temos resposta, mas temos aí mais uma problemática durante pensando esse tema aí, gerador que veio dessa notícia maravilhosa. Agora então a gente chega na parte das dicas. Seguindo a ideia deste episódio de hoje, vamos hoje dar dicas de pessoas que talvez a maioria de vocês não conheçam, ou talvez sim, mas que a gente acha interessante vocês conhecerem. Então gravem esses nomes, procurem no YouTube, no Instagram, no Spotify, e talvez vocês conheçam artistas novos, novas obras, novos fazeres. As minhas dicas, a minha primeira dica é de uma artista, uma musicista aqui do Rio Grande do Sul, a Bibiana Petek. Ela tem vários álbuns já lançados, no Spotify tem algumas músicas, no YouTube também você pode conferir os álbuns e os singles dela. É bem bacana a música dela, eu indico muito. Inclusive, nós do Grupo Jogo fizemos uma obra com a Bibiana Petek que se chama Amores Inversos, de Túlio Piva. Foi um espetáculo com direção de Alexandre Dil, apresentado no Teatro de Câmara Túlio Piva, há uns 5 anos atrás. Tem como conferir esse show lá no YouTube do Grupo Jogo, é só conferir lá no nosso canal no YouTube. E também quero indicar meu grande amigo, que ele fez faculdade comigo de teatro, o André Paz. Ele é um músico aqui do Rio Grande do Sul, tem álbuns dele no Instagram. Outro músico daqui que trabalha muito com teatro. É interessante vocês ouvirem as trilhas que ele já colocou lá no Spotify, que é o Caio Amon. Bom, as minhas dicas vão ser relacionadas ao carnaval. Por quê? Porque eu acho que no carnaval, tem muita gente que faz do carnaval sua profissão, como todo mundo sabe, inclusive nos bloquinhos de rua, saindo da Sapucaí do Rio de Janeiro, mas os bloquinhos de rua tem muitos profissionais. E porque nos blocos de rua se reúnem inúmeras linguagens artísticas.
desde artistas circenses que andam de perna de pau, malabares, pirofagia, até atores, bailarinos, músicos, então tem um monte de artistas. E como eu falei no início do episódio, tá um pouco pesquisando sobre isso, esse carnaval eu passei no Rio de Janeiro, conhecendo esses blocos, e eu queria indicar o bloco Malanguetu, que é um bloco só de pretos e pretas, e é muito, muito, muito impressionante o cortejo deles, que eles fazem de atuação, de dança, de discurso, de música, é impressionante. Então, Malanguetu, procurem no Instagram esses profissionais, além de muitos outros blocos, como a Charanga Talismã, como o Bloco ONC, que é um bloco só de mulheres, entre muitos e muitos e muitos outros. Tem muitos artistas envolvidos nesses blocos. E para quem quiser conhecer mais do trabalho dessas pessoas, existe um perfil no Instagram chamado Além do Carnaval. E esse perfil mostra quem são esses profissionais que a gente conhece no Carnaval, ou seja, num contexto festivo, quem são essas pessoas, o que elas fazem na vida normal, né? Porque Carnaval, vamos combinar, que é um salto, assim, é uma nossa segunda vida, como diz o Bakhtin, né, que é o autor que fala sobre festividade no teatro, nas artes. Mas enfim... Aí veio a academia. Aí veio a pesquisadora. Mas enfim, o perfil é Além do Carnaval. E tem uma lista de profissionais muito, muito interessantes e importantes que fazem o Carnaval, que também tem outras profissões. Aqui em Porto Alegre, outros blocos estão fazendo isso também, tá? Como o Não Mexe Comigo que Eu Não Ando Só, que é um bloco de mulheres, e o Cosmo Bloco, que também está divulgando o trabalho dos profissionais que fazem parte desse movimento. Então, sigam aí essa galera e acompanhem o trabalho dessa gente. Quem sabe essa rede, a partir do Instagram e dos seguidores, possa realmente fomentar o trabalho de outras pessoas. Então é isso aí. Estamos chegando ao fim, Luiz, de mais um episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio super importante, eu acho, tá? Valorizando o meu próprio trabalho e o do Luca. Pensem, galera, realmente pensem quem são os artistas que estão ao teu redor e como que a gente pode valorizar o trabalho dessas pessoas. Não esqueçam, a gente quer ouvir as dicas de vocês. Então vão lá no Instagram do Grupo Jogo, @grupojogo, e mande sua dica de livro, de espetáculo, de banda ou inclusive de assunto, né, que a gente pode abordar por aqui e falar sobre isso. E nos sigam também no nosso canal do YouTube, né? O Grupo Jogo tá com um canal bem legal no YouTube e também no nosso site. Lembrando que a gente está com um chapéu online, resgatando a maior forma de retribuição monetária do teatro, que é o famoso chapéu. A gente criou um chapéu online. E se você quiser contribuir com o nosso trabalho, é só entrar lá, grupojogo.com.br, e deixar a quantia que você quiser. Estamos passando o chapéu! E se você também tiver um artista que você queira compartilhar com a gente, talvez seja interessante também, manda lá no @grupojogo pelo Instagram, o link pra gente dar uma conferida, seja no Spotify, no YouTube ou no canal do Instagram desse artista que tu conhece e que talvez a gente não conheça, porque são muitos artistas no Brasil e no mundo. Até mais, gente. É isso aí. Um abraço. Até mais. Falou, galera. Muito obrigado por nos ouvirem. Um beijo. Beijo. Falou, valeu.